Nós temos que falar. Nós temos que falar bênção para destruir a maldição. Nós temos que falar palavras que vão destruir as palavras de maldição. Wallace, Nuno, isso deve ser feito em voz alta, audível, ou a oração em pensamento também é válida? É como eu acabei de dizer. Em pensamento não é válida. Porque nós temos que falar, quebrar. Para quebrar maldição, digo sim. Olha aqui. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então, há muita coisa que Satanás faz, aliás, a maioria das coisas que Satanás faz contra nós não sabemos, não estamos a ver. Mas Deus está a ver e Deus nos está a proteger. Agora, as coisas que nós sabemos e as coisas que nós ouvimos, na maioria das vezes, Deus permite que a gente saiba e ouça para a gente fazer alguma coisa. Por exemplo, na passagem que muitos pregadores e proto-pregadores, pseudo-pregadores, usam erradamente, que é a passagem quando o apóstolo Paulo subiu até ao terceiro céu e para que não me exaltasse pelas revelações foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para etc, 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 ao qual orei a Deus 3 vezes para que eu me tirasse e ele disse-me a minha graça te basta. E há esses pseudo-pregadores que pegam e dizem que Deus é que deu a doença ao apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo era muito orgulhoso e Deus teve que o humilhar. Não tem nada a ver do que é que lá está escrito. Nada. Nada. Primeiro, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. É um mensageiro de Satanás, não é um mensageiro de Deus. O mensageiro de Satanás é um demónio. Agora pensa, ficarias contente com Deus se Deus te enviasse um demónio para a tua vida? Para te dar uma doença? Como muitos também dizem, que Deus deu uma doença ao apóstolo Paulo para que ele não se exaltasse? Eu já vi um estudo que mostra que esse espinho eram as provações pelas quais ele passou. Mentira. Espinho na carne. Carne não é espiritual. Carne. Foi-lhe dada uma doença, mas não veio de Deus. Uma doença que era um demónio de enfermidade. Porquê é que eu digo isso? Porque está lá a dizer. Porque está lá a dizer. E por isso eu digo, meus irmãos, quando eu me converti, eu era muito cético. Mas quando me converti, a pessoa que me ofereceu a minha primeira Bíblia, que eu hoje não tenho, dei a alguém, emprestei a alguém porque não tinha e nunca mais a recebi, não faz mal. Também não era Bíblia de estudo, não é por aí. E é a palavra de Deus, não interessa. Mas quem me ofereceu uma Bíblia disse: sempre que tu fores ler a Bíblia, antes de começares a ler, pede para o Espírito Santo te ensinar aquilo que tu vais ler. Pede para o Espírito Santo te ensinar aquilo que vais ler. Desígnio, permitiu, Deus permitiu. Exatamente, Deus permitiu. Pede para o Espírito Santo te ensinar aquilo que vais ler. Porque, meus irmãos, eu estou cansado e às vezes fico frustrado de tanto pregador falso por aí e pessoas que não são pregadores e nas redes sociais têm a mania que são pregadores, que vêm com filosofias, que vêm com interpretações bíblicas, que basta haver duas interpretações diferentes uma da outra já não é interpretação bíblica. Só há uma interpretação e ela vem do Espírito Santo. Portanto, isso são tretas, como eu costumo dizer. Porque um diz uma coisa, o outro diz outra e todos dizem que é interpretação. Não existem várias interpretações da Bíblia, existe uma e quem a dá é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o autor da Bíblia e só ele pode interpretar a Bíblia. Se nós formos ler a Bíblia com a presença do Espírito Santo, nós vamos ver o que está lá escrito. Não é como alguns também fazem, porque está aqui escrito o gato é branco, mas o que Deus quis dizer é que não era bem um gato, é um coelho e é preto. Eu estou só a parafrasear, a dar uma ilustração tola, mas básica, para a gente entender. Não, o Espírito Santo nos mostra aquilo que lá está. A Bíblia não foi escrita para académicos. A Bíblia foi escrita para toda a gente. É da vontade de Deus que
toda a gente se salve. Não é só aqueles que têm um bom português, senão eu não estaria aqui. Não tenho um bom português, não fui para a universidade, fiz a universidade bíblica, 3 anos, mas não me exalto por isso e praticamente nunca menciono, porque não foi isso que me levou à salvação. Isso me ajudou a que eu pudesse manusear melhor a Bíblia e saber, por exemplo, conhecer onde é que é o livro, seja lá o que for, não é? Mas nunca impingido com interpretações. A interpretação quem dá é Deus. A interpretação quem dá é Deus. Toda a ferramenta preparada contra nós não vai prosperar. Toda. É toda. Wallace, eu já vi um estudo. Sim. Aquilo que lá está, que era aquilo que eu estava já aí para trás. Aquilo que lá está é aquilo que lá está. O apóstolo Paulo disse para que eu não me exaltasse. Ele não disse porque me exaltei, porque Deus não vai corrigir ninguém que não fez nada, porque ele não se exaltou. Para que ele não se exaltasse, futuro, certo? O meu português não é dos melhores, mas para que eu não me exaltasse, significa que ainda não aconteceu. Para que eu não me exaltasse, foi-me enviado um espírito, um espinho na carne. O que é o espinho na carne? A saber, sobre o espinho na carne, um mensageiro de Satanás. O mensageiro de Satanás é um demónio. Espinho na carne, como o Wallace disse num estudo que viu, que eram as provações pelas quais ele passou, mentira. Não era, não que estejas a dizer mentira, o estudo, quem deu o estudo estava a falar errado. O espinho na carne é algo físico, na carne, não foi espiritual. Não foi espiritual, foi algo físico. E depois está lá a dizer: aos quais eu orei a Deus para que me tirasse, mas ele disse: a minha graça te basta. E as pessoas pegam nisso e dizem: porque Deus o castigou e disse a minha graça te basta, significa que é bom estares assim, fica aí com essa enfermidade, fica aí com esse espinho na carne. Ou seja, Deus é colocado como um ser que eu não iria servir, que se iria agradar da gente estarmos a ser atacados por um demónio, de nós estarmos a sofrer na carne, fisicamente, por um demónio. Deus iria olhar um demónio a atacar um dos seus filhos e ele iria dizer: ahá, ainda bem, eu vou deixar. Não, ele permitiu, sim, como estava aqui não deve ser o nome dele, né? Desígnio é no TikTok, mas disse desígnio. Deus permitiu. Deus permitiu sim, porque nós, como cristãos, nós não podemos estar como bebés à espera que o nosso papá nos coloque a papa na boca todos os dias. Que nos leve no banheiro, na pia, no bacio, que faça tudo por nós. Deus nos deu poder e autoridade. E isso faz parte da graça. É um bem não merecido. Deus nos deu o poder e a autoridade, Deus nos deu a graça, que nós pegamos nela, usamos a autoridade e nós destruímos, nós expulsamos esse demónio. Por isso é que ele pediu a Deus para lhe tirar. E Deus disse não. Porquê? Porque ele é que tinha que tirar. Ele é que tinha que expulsar o demónio de si mesmo. Aquele demónio que lhe estava a atormentar, aquele demónio que lhe estava a trazer, seja qual for a doença, porque depois vem outro a dizer que ele teve com uma doença não sei o quê, outro teve uma doença não sei o quê. Um dia, há muitos anos atrás, eu estava a ver uma live, depois descobri que eram de uma seita. Mas pronto, quando eu estava a ver a live, não era live, era um estudo sobre romanos. E eu vi o primeiro, vi o segundo, vi o terceiro, até que cheguei a um ponto, vi logo, afinal este pertence àquela seita, que é aquela que eu acho que é a pior delas todas, porque é muito parecida com a verdade. Mas é uma seita. A saber, querem que eu diga? Designo. Para que ele entendesse que nas horas em que ele sentisse fraco, aí estaria o poder de Deus em sua vida. Exatamente. É quando nós estamos fracos que nós nos fortalecemos no Senhor e fazemos espiritualmente aquilo que Ele nos diz para fazer.
Porque Deus não quer que a gente esteja fraco, não é? Senão não estaria lá em Efésios 6:10. Basta a gente estudar e ver, pegar nos versículos e ver. Em Efésios 6:10 diz: "Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder", o que contradiria que Deus nos quer fracos. Não, não. O seu poder, o seu poder, o seu poder se mostra na nossa fraqueza. A nossa fraqueza na carne, mas a nossa força no espírito. Qual é a seita? Adventista do sétimo dia. É a pior delas todas. Hoje não estou a falar sobre seitas, mas é a pior delas todas para mim porque é mais parecida com a verdade. Então, quanto mais parecida com a verdade, mais perigosa se torna. E então esse supostamente pastor falso, de repente, no vídeo para aí do capítulo 4 de Romanos, apareceu com metade da cara paralisada. Deu-lhe uma paralisia. E ele tinha mais ou menos a minha idade, 20 anos. Amém? Estou com sede, desculpem. Ele tinha mais ou menos a minha idade. E ele começou a dizer que, à semelhança do que o apóstolo Paulo falou, passou, para que o poder de Deus se exaltasse na fraqueza dele, então Deus lhe deu a paralisia. O olho não piscava e a boca, ele quando falava só metade da boca que falava, tipo as pessoas quando apanham trombose. E ele estava a dizer que foi Deus. E eu comecei logo a ver. Esse aqui não conhece Deus. Deus não dá doenças a ninguém, aos seus filhos. Misericórdia. Exatamente. A alegria do Senhor a nossa força é. Exatamente, Deus quer-nos fortes. Deus nos quer fortes. Está lá a dizer, meus irmãos. Pensou que é 1º ou 2º de Coríntios capítulo 10, por aí. Foi-me dado um espírito na carne, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Ou seja, Satanás enviou um dos seus mensageiros, que é demónio, para lhe esbofetear, para lhe trazer, seja lá a doença que for, que não está lá específica, mas depois aparece sempre alguém a dizer que era isto, que era aquilo, que era isto, que era aquilo, não está lá a dizer. E quando a Bíblia está lá a dizer que é um mensageiro de Satanás e as pessoas dizem que foi Deus. Isso para mim é blasfémia. Dizer que foi Deus uma coisa que ele não fez. Irmã Marisa, misericórdia, como em Jó. Exatamente, como em Jó, os amigos estavam a dizer que foi Deus que lhe estava a castigar. Eu estou a passar as mesmas coisas que algumas coisas que Jó passou. E até hoje, graças a Deus, não culpei Deus de nada. Deus quer que nos vá bem em todas as coisas e que tenhamos saúde. Exatamente. Está escrito em Judas. Amado, espero que em todas as coisas vos vá bem, assim como vai bem a sua alma, a vossa alma.